Paz e Esperança, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para compartilhar a Palavra de Deus que sempre abençoa nossas vidas, os nossos corações. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Que bom que Deus tem nos abençoado e eu tenho certeza que Ele tem abençoado a sua vida, a sua família, no nome poderoso de Jesus. O texto que eu queria trazer hoje para a nossa meditação está em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35, que conta a história de dois discípulos que iam para Emaús. Esses dois discípulos estavam em Jerusalém e após a morte de Jesus, eles estavam retornando para o seu lugar de origem, para a cidade que eles moravam, Emaús, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. E durante a caminhada desses dois discípulos para Emaús, Jesus aparece e começa a conversar com eles. A princípio, eles não conheceram o Senhor Jesus. A Bíblia fala que os seus olhos estavam fechados, eles estavam cegos e não conseguiram reconhecer que a pessoa que estava ali caminhando, conversando com eles até Emaús, era o próprio Jesus. Jesus percebe a tristeza dos discípulos durante a caminhada e pergunta para eles qual era o motivo da tristeza, qual era o motivo da preocupação. E um deles, Cleopas, responde a Jesus questionando se ele era o único em Israel que não sabia o que havia acontecido com Jesus, o Nazareno, profeta, um varão poderoso em obras, em palavras diante de Deus e diante do povo. Cleopas, então, fala para esse desconhecido que os principais sacerdotes, as autoridades, haviam condenado Jesus à morte e o crucificaram. E eles, os discípulos, aliás, o povo de Israel, esperava que Jesus fosse aquele que viria para redimir Israel. Embora algumas mulheres haviam dito para eles que Jesus havia ressuscitado e que o túmulo estava vazio, porque tiveram uma visão de anjos. Esse fato que eu estou narrando aqui aconteceu antes do dia de Pentecostes, até porque em Atos capítulo 1, versículo 4, a ordem de Jesus aos seus discípulos no dia da sua ascensão é que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E esses dois discípulos estavam justamente saindo de Jerusalém, ou seja, eles não estavam cumprindo o propósito que Deus tinha para eles e para a igreja, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, diz a promessa que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, o que aconteceu no dia de Pentecostes, que está registrado no livro de Atos capítulo 2. Então, eu vejo aqui que esses dois discípulos, eles perderam, eles fugiram do propósito que Deus tinha para eles. Alguns motivos levaram esses dois discípulos a desistirem do propósito que Deus tinha para a vida deles, que era ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles estavam primeiramente cegos espiritualmente, porque eles não conseguiram ver, não reconheceram Jesus durante a caminhada para Emaús. Segundo, estavam tristes. Muitas vezes a tristeza tira de nós toda a nossa motivação de fazer a obra de Deus, de realmente cumprir o propósito que Deus tem em nossas vidas. Mas também eles estavam focados no passado, porque eles estavam se lembrando de Jesus, poderoso em obras, diante de Deus, diante dos homens. Certamente eles estavam lembrando-se dos milagres de Jesus, curando o cego Bartimeu, curando aquela mulher que há 12 anos sofrendo fluxo de sangue, andando sobre as águas, alimentando a multidão. Não estavam crendo na promessa, no propósito, porque Deus tinha uma promessa. Havia uma promessa de ressurreição, havia uma promessa da continuação da obra e que os discípulos seriam os responsáveis por isso. Quando nós focamos no passado, a gente para no tempo. A gente precisa, logicamente, recordar o passado, até porque o passado nos impulsiona a gente seguir para o futuro. Mas a gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que Deus ainda vai fazer por nós. O passado foi muito bom, as experiências passadas foram boas, maravilhosas, mas Deus tem experiências hoje e também no nosso futuro. Por isso, o saudosismo deles estavam fazendo com que eles se desviassem do propósito que Deus tinha para eles. E também a falta de esperança, porque eles perderam a esperança. E a pior coisa que alguém pode perder na vida é a esperança, porque a esperança é combustível para nós conseguirmos alcançar os nossos sonhos. Eles também estavam decepcionados, porque eles esperavam que Jesus seria
o prometido para libertar Israel do domínio romano, porque Israel, nesse momento, estava debaixo do domínio romano. Então, a visão deles era uma visão apenas terrena, terrestre, e Jesus sempre estava falando para eles de coisas celestiais. Então, eles estavam decepcionados, até porque Jesus morreu e passaram-se 3 dias e eles ainda não tinham ou não sabiam da ressurreição de Jesus. Por isso, a decepção tomou conta do coração deles. E quando nós estamos decepcionados, realmente é um impedimento para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, para que a gente consiga perseguir o propósito que Deus tem em nossas vidas. Existem muitas coisas que fazem que nós fiquemos decepcionados. Nós mesmos, às vezes, somos motivos da nossa decepção. Muitas vezes pessoas, sistemas, mas a gente precisa aprender a olhar para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós nunca ficaremos decepcionados. E quando eles estavam se aproximando de Emaús, Jesus fez menção de que iria continuar a caminhada, mas eles fizeram um convite para Jesus: fica conosco, o dia já declina, a noite está chegando, entre na nossa casa. E Jesus aceitou o convite dos 2 discípulos e na hora do partir do pão, da refeição, e quando Jesus pegou o pão para partir, eles reconheceram que era Jesus, os seus olhos se abriram, as escamas caíram e então Jesus desaparece misteriosamente diante deles. Muitas vezes também acontece conosco, quando tristezas, desesperanças, desilusões, decepções tentam nos afastar do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas é justamente aí que Jesus chega. Como aconteceu lá no caminho de Emaús? Jesus partiu o pão e ao partir do pão eles reconheceram a presença de Jesus. Que você possa reconhecer a presença de Jesus na sua vida, te motivando, restaurando você, dando você força para caminhar, para vencer as lutas, dificuldades e para você nunca desistir daquilo que Deus tem preparado para você, porque Deus tem preparado grandes coisas para mim e para você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu creio que o Senhor tem um propósito em cada vida, para cada um de nós, e nós oramos para que, mesmo que circunstâncias contrárias venham a nos impedir desse propósito que o Senhor tem conosco, que essas circunstâncias caiam por terra, que nós possamos ser renovados, restaurados e a cada dia possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa cada um que está participando desse momento devocional, cada família representada, em nome de Jesus. Recebe a nossa oração. Amém. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.